Olá, eu sou a Thaís da Silva Santos, acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Alagoas, campus Arapiraca, e vou apresentar o trabalho intitulado Potencial Antimicrobiano da Própolis marrom alagoana frente às cepas bacterianas de interesse clínico. Este trabalho teve a minha autoria juntamente com a colaboração de José Rubens de dos Santos, da Jaiciara Cunha Barbosa e orientação do professor doutor Abel Barbosa Lira Neto. Bom, a própolis ela é uma resina obtida, né, pelas abelhas, especialmente aves melíferas, a partir da coleta de diversos fastos vegetais, com adição de secreções salivares. E aqui no Brasil já foram identificados 13 tipos diferentes de própolis, dentre eles a marrom, que foi o nosso objeto de estudo. Quimicamente, a própolis ela é constituída de diversas substâncias, né, e são justamente essas substâncias que dão, né, à própolis diversas propriedades biológicas, que têm sido alvo, né, de diversos estudos nos últimos anos, e dentre essas propriedades biológicas destaca-se o potencial antimicrobiano, né. Isso se dá devido ao fato de que o uso prolongado e exacerbado de antimicrobianos, né, tem ocasionado o surgimento de novas cepas bacterianas, multiresistentes aos antibióticos, que são frequentemente utilizados no tratamento de infecções, causando aí um grave problema de saúde pública, né. E dentre esses micro-organismos, a gente tem a Providência e o Staphylococcus aureus. Então, diante do que foi exposto, e da necessidade de novas alternativas para o tratamento de infecções, objetivou-se, então, neste trabalho, analisar o perfil antimicrobiano in vitro, né, da própolis marrom de Alagoas frente às bactérias Providência retigeri e Staphylococcus aureus. Foram utilizadas amostras de extrato bruto de própolis marrom, né, diferentes diluições, divididas em dois tipos, onde um eu tive extrato bruto apenas particionado em diclorometano, que foi identificado com PMU-PEB, e outro, que além de ele ter sido particionado em diclorometano, ele também foi submetido ao spray dry, que foi identificado com PMU-PSD. Para analisar a sensibilidade microbiana, foi utilizado o micro-organismo Providência retigeri ATCC 29944 e o Staphylococcus aureus MRSA ATCC 33591, ambos provenientes do Programa Nacional de Controle de Qualidade. O teste de suscetibilidade bacteriana foi executado através da técnica de difusão em disco, né, em placas de pedra em triplicado contendo água Miller-Hinton. Como controle negativo deste estudo, foi utilizado o solvente utilizado no processo de particionamento do própolis, e discos de antibióticos que já são utilizados em teste de suscetibilidade bacteriana, foi o controle positivo. A leitura do resultado, então, se deu pela medição dos eixos de inibição, formados pelo desenvolvimento das colônias das bactérias após o período de incubação, que foi de 24 horas a 37 graus, em estufa bacteriológica. Né? E aqui do lado, eu trago a foto de duas placas, né, semeadas, com as diluições aqui depositadas em discos de papel filtro, com as diluições da própolis utilizada. Bom, aqui eu trago duas tabelas, né? A tabela direita é a tabela do lado direito do slide. Tem o diâmetro dos halos de inibição formados pelo extrato de própolis marrom nas colônias de Pertigeri, e a tabela do lado esquerdo do slide, eu tenho o diâmetro dos halos formados, né, nas colônias de Staphylococcus aureus. Então, as diluições utilizadas foram de 750 miligramas, 500, 350, 230, 150 e 75. Deu controle positivo, como já foi dito. Foram utilizados discos de antibióticos que já são utilizados no teste de suscetibilidade bacteriana, né, e o solvente, que foi o nosso controle negativo, que foi utilizado no processo de particionamento do própolis. A gente considerou o micro-organismo suscetível, né, quando ele apresentou halos de inibição maiores que 8 milímetros, e resistente quando ele apresentou halos menores que 6 milímetros. Então, ao observarmos a primeira tabela, que traz os dados da Pertigeri, a gente consegue observar que as diluições que apresentou os maiores halos de inibição foi a de 350, né, juntamente com a de 230, que apresentou halos de inibição de 24 milímetros, né, o mesmo diâmetro do halo apresentado pela levotiroxina, né, que foi o nosso controle positivo. Né, e em contrapartida, a própolis, né, esse extrato que foi apenas particionado de clorometano, ele apresentou um resultado ainda melhor do que a eritromicina, né, que foi o nosso controle positivo, na qual a Pertigeri ela se mostrou resistente para a eritromicina, né, e se mostrou susceptível para o extrato de própolis. Ao observarmos os dados do extrato de própolis, que além de ter sido particionado em clorometano, ele também foi submetido ao spray dry, a gente consegue observar que a diluição, né, que apresentou o maior diâmetro foi justamente na de 75 miligramas. Né? E, contudo, os dados, eles já apresentaram, ainda foram melhores do que o apresentado pela linezolida, que foi o nosso outro controle positivo, no qual também a Pertigeri ela se mostrou resistente, certo? Então, observamos agora essa outra tabela que apresenta os dados do Staphylococcus aureus, a gente consegue notar que não teve uma diferença tão significativa assim, né, entre os dois tipos de extrato. Contudo, a gente pode observar que o extrato, que além de ter sido particionado em clorometano, ele também foi passado pelo spray dry, né, apresentou halos de maior diâmetro ainda do que a penicilina, né, do que a ampicilina, que foram os nossos controles positivos aqui para o Staphylococcus aureus, né, onde o Staphylococcus aureus ele se mostrou resistente, né, para esses dois antibióticos. O solvente, é possível notar que tanto para a Pertigeri quanto para o Staphylococcus aureus não apresentou halo de nenhum
apresentou halos menores do que 6 milímetros, né, o que comprova que os halos formados foram formados exclusivamente pelos compostos presentes, né, na própolis e que não teve nenhuma influência do solvente utilizado no processo de particionamento, certo? Então, através de dados coletados, foi possível concluir, então, que a perrite apresentou maior suscetibilidade em extrato de própolis marrom nas diluições analisadas quando este é apenas particionado em clorometano, né, e mostrou, então, maior resistência quando submetido ao extrato particionado no spray dry. Já o Staphylococcus aureus, ele respondeu de forma semelhante nos dois tipos de extratos utilizados, né, o que deixa margem para a realização de novos estudos com outros micro-organismos multiresistentes, né, que inclusive já estão sendo feitos lá no laboratório do qual eu faço parte. Aqui algumas referências. E aqui, né, eu deixo meu contato e um agradecimento especial a quem assistiu a esse vídeo, bem como ao professor Dr. Tiziano Gomes da UFAL e ao professor Dr. Jonathan Freitas de IFAL, né, que são os nossos parceiros na pesquisa e são responsáveis pelos extratos, os quais são utilizados, né, a UNEAL, uma instituição, a PIBIT, o programa do qual faço parte, bem como o Laboratório de Microbiologia Clínica Experimental, a FAPEAL pelo fomento e ao CEMBio, o FJF, pela oportunidade de apresentar este trabalho. Muito obrigada.